Para o nosso primeiro assunto de hoje, o Lula disse que os trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos vão ser isentos do imposto de renda. Foi uma resposta às críticas ao governo, que reajustou o valor do salário mínimo para esse ano, mas não mexeu, pelo menos não tinha mexido ainda na faixa de isenção. A reportagem é de Gabriela Prado. Lula falou sobre o assunto em entrevista à Rádio Metrópole de Salvador. Com o reajuste do salário mínimo, as pessoas que ganham no mínimo parece que vão voltar a pagar imposto de renda, mas não vão, porque nós vamos fazer as mudanças agora para que quem ganha 10, 2 mínimo não pague imposto de renda. O novo mínimo de R$ 1.412 começa a valer neste ano. Com isso, quem ganha 2 salários passa a receber R$ 2.824, valor acima da faixa de isenção da tabela atual de R$ 2.640. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou que, a pedido de Lula, até o fim de janeiro vai entregar o cálculo para isentar quem ganha até 2 salários mínimos. Mas a equipe econômica ainda vai ter desafios maiores com o imposto de renda nos próximos anos. Tentar tirar do papel uma promessa de campanha feita por Lula e que ele voltou a repetir nesta terça-feira. E você sabe que eu tenho um compromisso de chegar no final do meu mandato isentando todas as pessoas que ganham até R$5 mil. Nesse país, quem vive de dividendo não paga imposto de renda e quem vive de salário paga imposto de renda. O Haddad sabe que nós temos que fazer esses ajustes. A correção de distorções na tributação da renda também é foco na segunda fase da reforma tributária. A promessa é tornar mais proporcional a cobrança de impostos entre os mais ricos e os mais pobres, sem perder a arrecadação. Mas em meio ao esforço para equilibrar as contas, Haddad já sinalizou que a segunda etapa da reforma pode ficar só para 2025. Com um rombo de 119 bilhões de reais em 2023, o governo federal corre contra as perspectivas do mercado para tentar atingir a meta de déficit zero em 2024. Para isso, a lei orçamentária sancionada por Lula nesta segunda-feira projeta em 2024 uma arrecadação extra de 168 bilhões, com medidas que ainda dependem de aprovação no Congresso. Diferente da análise do Tribunal de Contas da União sobre o orçamento, que projeta mais um ano no vermelho para o governo federal. Aí um pouco do cenário, Levi, dessa discussão da reforma tributária. Claro que o factual de hoje é essa promessa de Lula de aumentar a isenção do imposto de renda e que ele conseguiu fazer um pouco dela em 2023, vai repetir agora em 2024, mas acho que o legal aqui é a gente te ouvir primeiro a tua impressão sobre essa reforma tributária que foi aprovada, a chegada da discussão de uma reforma tributária da renda, que é um debate tão antigo quanto aquele da tributação sobre o consumo, e o avanço que aconteceu até agora. Então, começar a nossa conversa te ouvindo da tua impressão dessa discussão da tributária no Brasil. Eu acho que a evolução, a passagem da reforma tributária, a PEC, que virou agora uma emenda constitucional, ela é muito importante. Ela realmente transforma os impostos mais importantes, mais volumosos do país. E o principal impacto que eu acho que ela vai ter, e vai começar a ter muito rápido, é assim, a questão de simplificação da vida para as empresas, tá certo? Você vai poder automatizar muitas coisas e também a alocação de capital. Ela tem pelo menos 2 aspectos, essa reforma do chamado IVA, né? Ela vai dar mais equilibrada entre os diversos setores, as diversas regiões, ela vai fazer o imposto ser no destino, tudo isso, e ela vai dar previsibilidade. Ela tem um desafio ainda, porque você vai ter que fazer as leis complementares ao longo desse ano, mas o espírito está bastante positivo para construir isso. Tem alguns desafios, como qualquer novidade, mas eu acho que é totalmente factível. Na medida que você tiver isso, facilita muitas decisões de investimentos das empresas. Imposto é uma coisa importante para a empresa. Você saber como é que você tem o imposto nos próximos anos ajuda muito. E a outra coisa que ela vai permitir, é uma coisa um pouquinho técnica, mas a maneira como você calcula o crédito, que é uma coisa fundamental nesse tipo de imposto, crédito tributário, ele foi drasticamente simplificado. Então, outro dia eu comentei que se a gente tomar as decisões corretas, fizer alguns pequenos ajustes, ele vai dar uma eficiência para as empresas no pagamento do imposto e no recebimento do crédito, meio parecido que nem a gente hoje tem um PIX,
Quer dizer, aquele pagamento parecia complicado, difícil, etc. Hoje você, em 2 segundos, fez automático. Você tem essa possibilidade. Então, isso também significa que os custos de conformidade com a tributação vão cair muito. Para as empresas, é uma combinação maravilhosa. Menos custo operacional, mais previsibilidade, você investir onde é mais eficiente, não porque tem um ganhozinho tributário. Tudo isso pode aumentar, segundo alguns estudos que você deve conhecer bem, aumentar a nossa taxa de crescimento a 2,5%, o que é muito, né? Dá pelo menos 50, 60 bilhões extras de PIB essa reforma avançar. Então, acho que esse é um grande desafio para esse ano. Rapidamente, Levi, só eu vou começar a passar a bola ali para o Daniel, que está acompanhando essa discussão bem de perto. O questionamento que eu fiz aqui na abertura é se, no caso da reforma da renda, e aí não falando de classes específicas, mas no geral, quer dizer, você entende que o caminho para essa discussão está pavimentado depois que a reforma do consumo já passou? Você percebe um ambiente em que esse debate ele vai ser mais fluido, ele vai ser mais eficiente? Olha, vê só. De um lado, quando estive no governo, muito tempo atrás, a gente fez um ajuste de tabela também assim na margem. Verdade, foi a última vez, antes de 2023, foi quando você estava lá em 2015. Exatamente. Então, assim, você tem que fazer um esforço para encaixar isso. Na verdade, é uma maneira de você manter a carga tributária estável, não aumentar a carga tributária através da inflação. Então, lógico, exige um esforço. E o resto, sim, governar é você equilibrar pressões, etc. E, para isso, o importante é negociar. Eu acho que a gente tem visto aí ultimamente, ainda ontem foi bastante enfatizado pelo ministro, que o caminho é a negociação. Então, vamos ver o que essa negociação vai resultar nos próximos meses. Vamos ouvir o Daniel Hittner, então. Daniel, você está acompanhando isso de perto, tem conversado com o Bernardo Api, que é o líder aí desse debate no governo, mas não só no governo, né? Acho que o Api tem um nome que ele carrega como o próprio crachá. O que a gente pode esperar? Olha, Thaís, nos últimos dias estive conversando com o Bernardo Api, eu e a repórter Cristiane Noberto aqui em Brasília, e ele nos contava um pouco dos próximos passos. A emenda constitucional da reforma tributária prevê o envio de uma reforma sobre a renda em 90 dias e a regulamentação da reforma tributária recém-aprovada e promulgada sobre o consumo em 180 dias. Mas esse prazo vai ser menor. O Ministério da Fazenda está começando nesta semana as reuniões dos grupos de trabalho ali que vão se debruçar sobre a elaboração desses projetos de lei complementar e vão ser 3 no total para regulamentar a parte do consumo. Um deles, que é o grande projeto, vai tratar da regulamentação do IBS e do CBS, da nova CBS. Vai tratar também dos regimes específicos todos daqueles setores contemplados com algum tipo de regime próprio, construção civil, segmento financeiro, por aí vai, hotelaria, agências de viagem. Vai contemplar a lista nacional da cesta básica e mais alguns pontos relevantes, então vai ter esse primeiro megaprojeto. O segundo projeto vai ser mais enxuto, tratando do comitê gestor, aquele conselho federativo ali que vai fazer o rateio do imposto que vai substituir ICMS estadual e ISS municipal. E um terceiro projeto, finalmente, que vai tratar do imposto seletivo, aquele imposto do pecado sobre bens nocivos à saúde, ao meio ambiente, vai pegar também extração de petróleo e minérios. Esse vai ser o terceiro projeto. E aí tem aquele projeto sobre a renda. O projeto sobre a renda precisa ser enviado ao Congresso em até 90 dias, a contar de 21 de dezembro, data da promulgação. Então, até ali, segunda quinzena de março. Mas a expectativa do Ministério da Fazenda é que a reforma tributária sobre a renda só seja tratada em 2025. Bom, dito tudo isso, com essa explicação que eu dei aqui, que é um pouco a visão que nos foi dada pelo Bernardo Api, eu queria perguntar para o ministro Joaquim Levy se nesse processo de regulamentação da reforma tributária sobre o consumo, ainda tem ali alguma coisa que possa, digamos, estragar o que foi feito na discussão da PEC, da emenda constitucional.
Ou tudo isso que a gente está discutindo são detalhes? Existe alguma forma de que o produto final da reforma tributária, levando em conta sua regulamentação, não seja tão bom? Eu acho que o risco não é muito grande disso. O que é importante é o seguinte, eu acho que mesmo com toda a simplificação trazida, há inúmeros detalhes que você tem que olhar. Além dos detalhes de, vamos dizer, conflito entre setores e tal, mas detalhes práticos, de tal maneira que os ganhos da reforma sejam os máximos possíveis, que nem eu estava te falando, a empresa vai poder ter as coisas mais rápidas, etc. Tal. E eu acho que tem muita gente muito preparada, tem muitos grupos que estão olhando isso, tá certo? Uma das razões que eu tenho confiança que a gente pode dar certo nessa reforma é o seguinte, olha como outras coisas que tem a ver com também você ter uma tecnologia que funcione, a gente consegue fazer, tá? No caso da própria tributação, você tem a nota fiscal eletrônica hoje, que é tudo imediato, instantâneo, tá certo? No Brasil inteiro você faz uma negociação de um lado para o outro, isso hoje já está lá. Então, você parte de uma coisa importante. Ao mesmo tempo, nas transações, com toda a questão de PIX, agora as duplicatas, com coisas eletrônicas, boletos. Então, assim, se você arrumar essa parte bem, tiver essa discussão que eu acho que já está bem encaminhada. Houve muita discussão durante a PEC, de tal maneira que o contorno está já definido para as leis complementares. Tá? Você não vai partir do zero, daí ter o risco de alguma coisa dar errado. Então, dá para ser bastante otimista, tá certo? Eu acho que a gente tem que ouvir os advogados, tem que ouvir todo mundo para ter muita certeza, muita robustez no que for feito e tem que correr para a gente cumprir aí os prazos, a própria emenda constitucional e realmente esse direcionamento. Quanto mais cedo a gente resolver isso, uma das graças da reforma é o seguinte, tem um calendário, né? A implementação vai demorar por causa de algumas coisas lá de trás, você só vai ter a reforma 100% em 2032 e tal. Mas na hora que tiver definido o contorno, realmente tiver todo estabelecido, você antecipa para as decisões das pessoas, elas vão antecipar, porque ela já vai saber qual é a regra do jogo lá na frente, mesmo que a implementação de alguns aspectos demore um pouquinho. Então, eu acho que está mais para o positivo do que para o negativo do momento. Yuri, só para a gente fechar esse capítulo aqui, para a gente explorar bem o ministro Levy aqui sobre crescimento e fiscal e outros temas importantes da economia, você vê um ambiente de muito conflito, muito debate nessa discussão? Dessa segunda etapa da reforma? Da regulação? Então, na verdade, eu ia mais colocar uma pergunta, mais uma dúvida. Imagina, até melhor. E acho que o próprio Rittner e o ministro podem aprofundar um pouco mais, porque justamente dessa questão de um dos projetos que o Rittner colocou, do comitê gestor, que vai ser ali a arena dos conflitos federativos que ainda não estão totalmente, não digo resolvidos, mas não estão ainda totalmente aplainados, diante do que foi a tramitação da PEC ao longo deste ano de 2023. Então, eu acho que, eu olhando com um olhar mais político, talvez seja o projeto que eu mais tenha interesse de ver como vão ser as pressões políticas das bancadas, né, e dos governadores para ajustar como vai ser a sintonia fina de funcionamento desse comitê gestor. E aí, Levy, queria te perguntar, quando você estava na sua primeira fala, colocando do otimismo que a aprovação da reforma já gera, se as decisões já estão sendo tomadas por parte do setor empresarial, se a partir do momento que a PEC foi aprovada já se começou a ter decisões sendo tomadas em relação a investimentos, a essa realocação das plantas industriais, etc., e o quanto essa tramitação, né, o quanto o ruído político nesta regulação pode acelerar ou desanimar essas decisões que já estão sendo discutidas pelo setor empresarial? Olha, essa decisão de investimento ela vai acontecendo. A gente está prevendo agora esse ano ter um crescimento no investimento
positivo, tá? Algo de uma casa de 2%, 3%, ainda não, com um upsidezinho talvez da infraestrutura, em contraste com 2023, que teve uma contração. Desses dois, uma das coisas interessantes é que você reparou, assim que passou, você teve uma reação das agências de rating, né? Então, se mostra que isso tem um impacto, né? Ele começou a olhar o futuro, o outlook, né? Que nem eles falam, já deram ali uma resposta disso. Em relação ao comitê gestor, pessoal, o nome diz, ele é gestor, ele não é um comitê de políticos. Então, no fundo, a decisão do comitê gestor é assim, processos, como é que você vai fazer. Aí tem toda uma coisa que agora está ficando mais popularizada, tal do split, né? Que é fazer como você faz quando você paga uma conta. Hoje em dia, toda vez que você paga uma conta de alguma coisa, no cartão de crédito, qualquer coisa, tem aquela divisão, né? Uma parte do dinheiro vai para um lugar, outra parte vai para o outro. Tal. Isso é o que vai ser possibilitado com a simplificação que foi criada, você ter esse split. Então, eu pago, quando a companhia A paga para a companhia B, imediatamente, no próprio processo, quer seja bancário ou qualquer que seja a maneira, você já vai ter como fazer essa separação e, com isso, também já ir constituindo os créditos. Então, essas coisas mais técnicas do que necessariamente políticas que o comitê vai fazer. Isso depois dele aprovado, né? Sim, mas o desenho, o objetivo, eu acho que a proposta vai ser isso. Claro que você está tocando uma coisa importante. Essas coisas só funcionam bem e atingem assim, um potencial maior quando há confiança. E, nesse sentido, eu acho que a discussão do ano passado gerou mais confiança do que desconfiança. Eu me lembro, em abril, você falava, todo mundo, não, como é que vai ser? Conversando, botando as coisas, cede um pouco uma coisa, é um processo democrático. Eu acho que houve uma criação de confiança e isso vai ser importante para você conseguir fazer essas outras peças. E uma conversa, acho que não só, desculpa, Thaís, não só interna, mas acho que externa também, né? Muita gente de investidores estrangeiros também acompanhando com bastante interesse. Agora, Levi, eu me interessei aqui em te ouvir quando você fala de investimento. 2023 foi um ano em que o investimento caiu, né? A despeito do PIB, que foi surpreendente, a despeito de toda a reação da atividade econômica, mesmo diante de um aperto monetário, por aí vai, né, de juros ainda muito altos na maior parte do ano. E fiz essa indagação agora há pouco na abertura. O que você está esperando para 2024 entre aquilo que é estrutural, aquilo que vai ser efêmero? E se você acha que as previsões para esse ano de uma desaceleração maior vão estar erradas de novo? Não, veja só, duas coisas, talvez dando um passinho atrás, né? 2023, no mundo e no Brasil, foi o ano da desinflação. Foi o ano que você teve uma surpresa positiva de inflação, talvez porque os bancos centrais do mundo inteiro tinham começado a apertar em 2022, etc. e tal. Como no Brasil você juntou essa desinflação mundial com uma situação de um choque positivo de oferta, no caso a agricultura cresceu aberta, você tem uma situação muito interessante. Ficou mais fácil você transmitir essa desinflação domesticamente. Por quê? Porque o câmbio se mostrou bastante robusto, tá certo? Então os preços industriais lá fora caíam, você viu os preços industriais aqui caírem. A agricultura, o preço das commodities caiu um pouquinho e aqui, ao mesmo tempo que você tem uma super oferta, os preços caíram. Então, isso criou uma dinâmica super interessante. No começo do ano, a gente estava um pouquinho preocupado. Poxa, como é que vai ser o consumo? A renda está ok, mas não tem crédito e tal. Com a desinflação, sobrou mais dinheiro no bolso dos pessoas. Então, é muito interessante. Não foi um choque de demanda exatamente, foi um choque de oferta. E você vê que não é um choque de demanda, pelo seguinte, na verdade, o crescimento do PIB, do consumo nominal, caiu. Tá certo? Ele caiu de 2 dígitos para 1 dígito. Já o consumo real, ele praticamente se manteve igualzinho, repetiu algo perto dos 3%. Então, claramente, isso foi uma coisa desinflacionária. E isso foi criando o espaço para a taxa de juros cair, etc. e tal. Este ano, a gente vai ver esse efeito do relaxamento monetário começar a afetar a possibilidade de crédito, tá certo? Aí juntou lá com desenrola, outra coisa. E com isso você vai sustentar
o consumo. O crescimento e consumo. Assim, lá no Banco Safra, a nossa equipe, uma das coisas das vários estudos que a gente tem feito, inclusive sinalizando já lá atrás, em maio do ano passado, que seria um ano de desinflação e que isso abriria oportunidades muito interessantes, mas mais recentemente a gente fez um estudo que, vamos dizer assim, não tem uma teoria por trás. A teoria vem por outros caminhos. É simples, você pega os últimos 20 anos, você faz uma curva em que você diz assim, momento zero, é o momento que a taxa de juros começa a cair. Na média, você vai ver um crescimento bastante robusto das vendas nos meses seguintes. E hoje a gente está vendo aqui, no varejo restrito, está vendo um pouquinho menos porque o preço da comida subiu um pouco. Agora, no final do ano. Mas você olha, por exemplo, particularmente os setores que são mais sensíveis a juros, bens duráveis, próprio automóvel, etc. Você já está vendo, é interessantíssimo. Você olha os números do IBGE, estão exatamente em cima da curva que é a média dos outros anos. Todos, desde 2000 para cá. Tá? Então, isso nos dá uma confiança de que, continuando as coisas direitinho, tá? Não pode querer atropelar, mas continuando, esse ano vai ser bom para o consumo. Isso vai garantir o crescimento da economia, até de um crescimento mais equilibrado do que do ano passado, que foi mais de exportação. A gente está entre 2% e 2,5%, tá certo? E o que é interessante é o seguinte, pessoal, o último IBCBR, vou ser um pouquinho técnico, mas o último de IBCBR ficou ali no 0 a 0. Mas a expectativa do mercado inteiro, e por ótimas razões, é que agora o de dezembro ele vai subir. 0,5%, 0,7%, até porque em novembro o IBCR ficou parado, mas se você olhar a pesquisa de consumo cresceu, o industrial cresceu, o serviço cresceu e vai continuar crescendo. Lá a gente tem das máquinas de cartão de crédito, Safra Pay, você consegue assim fazer meio aquele nowcast da vida. Claro. A gente está vendo dezembro bastante confiança, em janeiro está também ok. Então, a nossa expectativa é que você vai ter um primeiro trimestre já de recuperação, tá certo? Então, deu uma descidinha no terceiro trimestre, um pouquinho, começo do quarto, que era o que o Banco Central esperava mesmo, anunciou que a gente vai, mas a gente está já começando uma volta. Não pode perturbar as coisas. Não pode acelerar o processo. Não pode nem acelerar nem coisa. Mas, então, a gente vê isso do consumo. O investimento também é muito claro que quando você começa a melhorar o consumo, melhora a confiança do empresário, tá certo? Quando a taxa de juros cai também, a próxima coisa que acontece é que ele começa a pensar em voltar a investir na margem, num investimento enorme. Nesse ano, talvez o investimento seja um pouquinho menor, porque no imobiliário está um pouquinho ainda com falta de recursos e tal, mas a gente acredita que é bom. Quando você olha, finalmente, olhando todos os setores da economia, quando você olha o externo, ele não vai ter aquele super boom do ano passado, mas ele vai ficar no 0 a 0. Né? Hoje todo mundo fala aí, o petróleo vai segurar, a própria agricultura tem alguns setores que estão sofrendo um pouquinho, mas outras, o Paraná está indo muito bem, Mato Grosso está menos, mas o Paraná está menos. No conjunto, você consegue chegar com consumo entre 2,5% e 3%, um investimento na casa de uns 2,5%, um externo, 0 a 0, mesmo com um pouquinho de aumento de coisa. Então, esse ano está mais ou menos contratado. A grande expectativa, e aí que é importante você resolver essas outras questões e tal, e o que vem depois. Porque depois você vai ter que ter o investimento entrando, até a preeminência do investimento. Então, você já respondeu a minha pergunta, assim, pelo menos pela tua previsão, pela leitura tua e da tua equipe no Safra, as previsões já estão erradas, já desde partida. Eu vou passar para o Daniel, que tem pergunta para você, ministro. Levi, muitos analistas, muitos observadores da cena política aqui em Brasília identificam como um risco, um fator de risco para 2024, a impaciência presidencial. Eu sempre tenho dito o seguinte, o presidente Lula, se a gente for olhar os 2 primeiros mandatos dele, se acostumou com um crescimento muito robusto da economia, no auge, aquele ano de 2010, totalmente fora da curva, 7,5% de crescimento do PIB, ou pequenas recessões, uma pequena recessão que houve ali na crise financeira mundial de 2008, 2009, quando a gente teve, de fato, uma pequena recessão aqui no Brasil. Mas ele nunca esteve acostumado com aquele PIBinho, né, que os anos do primeiro governo Dilma pegaram muito ali, um crescimento de 2, de 1, né?
E aí a tendência, muita gente ali no próprio Palácio do Planalto comenta muito o seguinte, olha, o Lula, com essas condições de temperatura e pressão, fica um pouco mais imprevisível, porque a gente não viu esse Lula operar com o pibinho. Então, vai ser um presidente que vai cobrar medidas para acelerar o crescimento? Vai ser um presidente que vai pedir pressa, celeridade, uma certa forçação de barra, palavra minha, para que haja medidas aceleradoras até de forma artificial da economia? Isso é um fator de risco? Qual que é o risco? Qual que é o dano que a gente pode ter de um crescimento artificial? Que tipo de medida pode ser contraprodutiva para esse crescimento mais sustentável? Olha, pessoal, eu acho que essa é uma preocupação que as pessoas sempre têm. O ano passado estava todo mundo muito aflito. Eu acho que você tem que dar um passo para trás e olhar um pouquinho quais são as condições objetivas da economia. A condição objetiva da economia é a seguinte, uma economia que tem um setor externo forte, que está produzindo, tá certo? Ela vai crescer. Se a gente der espaço, ela vai crescer. É super importante. A inflação continua baixa e não há, assim, elementos de pressão nesse momento. Tem uma outra coisa que eu tenho chamado a atenção e também a gente fez lá uns estudos no banco, que é assim, a qualificação da mão de obra continua melhorando, tá certo? Hoje, a proporção de pessoas... Na margem ou geral? Geral, pessoal. Assim, se você pegar a proporção de pessoas com diploma universitário lá na PNAD, ela aumentou. Se você comparar com 2000, ela passou de 5%, 6% para 23%. Mas mesmo que você compare nos últimos 10 anos, passou de 15% para 20 e poucos. Como é que se diz? O ensino médio completo também. Mas o cara não é formado do MIT. Tudo bem, mas é muito mais gente mais bem formada. E sem que esteja criando pressão salarial, tá certo? Ou seja, você está incorporando essa maior produtividade na nossa economia. Então, tem muita coisa a favor da gente ter um crescimento não inflacionário. E eu acho que isso, na medida que as pessoas prestarem atenção e olharem, vai também criar uma certa demanda por investimento do próprio setor privado. Tem muita gente já pensando em se mexendo para investir. Por quê? Porque você vai querer acompanhar o crescimento do capital humano com o capital físico, tá certo? Porque senão a produtividade marginal do capital humano vai caindo. Então, o próprio empresário vê que é uma oportunidade. Opa, tem gente mais preparada, eu posso mudar minha tecnologia para algo um pouquinho melhor. E com isso, eu acho que a gente tem muita capacidade de ter um crescimento de 3%. Não vai ser 6%, não vai ser 5%. Qual que é o teu PIB potencial, olhando Olha, hoje? eu acho que se a gente conseguir criar uma confiança e continuar acertando as coisas como a gente está acertando, eu acho que a gente pode ter um PIB potencial de 2,5%. Muito bem. E mais, aqui uma observação. Você com um crescimento de 2,5%, você consegue fazer o famoso arcabouço fiscal rodar direitinho, entendeu? Você consegue ter receitas que vão abrir naquela margenzinha e tal. Não pode inventar novas despesas. Mas se você for mantendo uma disciplina, você consegue crescer. Então, eu acho que certamente, e o ministro Haddad aí tem mostrado uma capacidade de dar essa confiança para as pessoas que você não precisa, vamos dizer assim, atropelar. Dá para crescer. Eu acho que você criar um ambiente favorável ao investimento, algumas escolhas, algumas coisas assim, são importantes. A gente tem uma outra agenda, assim, hein, Daniel, que é super interessante, que é a famosa agenda verde, tá? Eu não quero exagerar a dose, mas o Brasil tem vantagens competitivas em números desse setor. A gente consegue trazer soluções para o resto do mundo, né? Que se a gente souber aproveitar bem, vão criar oportunidades. Oportunidades de a gente continuar exportando, a gente está abrindo novos mercados. Eu acho que talvez o principal desafio para a nossa economia é a gente botar essa cabeça que é o seguinte, a gente quer crescer é criar novos mercados. Lógico que a gente quer atender o mercado doméstico, para as pessoas
terem melhores condições, mas eu tenho que conquistar mercados lá fora. Claro. Se a gente for por essa onda e com as vantagens que a gente tem, eu acho que dá para sustentar um crescimento muito bacana. O teu caldeirão tem um mix um pouco diferente, com pesos e medidas um pouco diferente do que o geral do mercado, né? Então, não é só uma questão de pessimismo, eu acho que é uma questão da diferença do mix que está indo para o caldeirão. O Yuri quer fazer uma pergunta. Eu queria pegar, Levi, porque sei que principalmente essa área verde, você nos últimos tempos tem estudado, se dedicado bastante a isso. Esta área é um dos caminhos, ou o melhor caminho que o Brasil teria para criar novos mercados, né? Esse ano, por exemplo, esse ano 2023, eu vi muito um tema que já tinha ouvido em outros momentos, e à medida que se chegou próximo ali da COP, o próprio presidente externou o que muitos empresários do setor de biocombustíveis, principalmente, falava do Brasil poder ser o equivalente ao que a Arábia Saudita foi na era do petróleo. O Brasil é o país que tem esse potencial para ser o grande produtor de energia limpa das mais variadas modalidades. Você vislumbra isso? Você acha que a gente está preparando o terreno para não perder o cavalo selado da bioeconomia e da sustentabilidade? Eu acho que a gente tem inúmeras vantagens. Eu acho que o setor privado está muito atento. Ele comprou isso já tem uns 2, 3 anos. E aí se mexe rápido, tá certo? Você vai do biometano, você vai... teve aí a Vale fazendo briquetes verdes, que diminui as emissões. Você tem outras possibilidades em aço, na própria produção de energia. Tem que dar alguma acertada na questão regulatória. Mais uma vez, eu acho que você tem que ter muito uma cabeça olhando para trás. Não adianta você só querer ser verde. O Brasil pode se tornar uma economia verde de carbono zero em 2040. Um negócio lindo, maravilhoso, mas não vai mudar nem o mundo, porque a gente não é a maior fonte de coisa, nem vai ser toda a solução para a gente. Agora, se a gente oferecer o que a gente tem para também ajudar o mundo a melhorar, é sensacional. Tem uma agenda que está começando a se formar também, muito interessante. Toda na parte dos minerais para novas tecnologias, tá certo? O Brasil tem inúmeras capacidades para isso. Tem que se organizar um pouco, tem que conversar com parceiros fora, para ir montando as cadeias, se inserir em cadeias de produção, mas aqui a gente tem capacidade de estar produzindo esses super ímãs com alguns desses minerais especiais, além de já ter um lítio, tem N coisas. Então, assim, precisa dar uma organizada e eu acho que aos pouquinhos essas pecinhas estão começando a cair nos seus lugares, tá? Mas não dá para ter improviso. Levi, eu quero jogar um pouco de pimenta ou de sal, ou ambos, nesse caldeirão mix diferente que você apresentou aqui para a gente, porque eu quero te ouvir sobre risco. Uma grande diferença de cenário e que explica um pouco essa previsão de um crescimento menor e tal, é a questão fiscal, né? O risco fiscal. Quer dizer, no dia a dia, a gente acaba falando meta fiscal zero, meta déficit zero, ou se vai mudar a meta, não vai, se vai cumprir o arcabouço ou não, se a dívida vai subir ou não. Mas, no final, eu acho que é muito óbvio, aí não tem como refutar, que a situação fiscal do Brasil não é uma situação ideal, não é nada explosivo, a gente está longe de risco, mas não é uma situação ideal, ainda há risco e tal. Eu queria entender a tua régua de risco, de percepção de risco, do quanto a tua preocupação com o fiscal interfere no seu desenho de cenário. Olha, eu acho que assim, há uma certa maturidade em relação ao fiscal. Maturidade? Não, maturidade. Pessoal, a gente teve um aumento de despesa em 2022. Algumas coisas decididas antes da eleição, que depois eram difíceis de voltar atrás, se deu uma arrumada para que não virar uma ingovernabilidade, mas criou um desafio. Você teve um aumento de gasto de 1 e pouco % do PIB. Tá certo? E veio, e aconteceu antes da eleição e depois não tinha como botar de volta dentro da garrafa. Então é o seguinte, o esforço do governo até agora tem sido assim, como que eu lido com esta realidade? Não adianta a gente querer uma coisa imaginária. Como que você faz essa realidade? Uma das coisas é a seguinte, não crie novas despesas. O governo tem mais ou menos segurado para não criar novas despesas, mas essa é uma vigilância permanente. Vamos descobrir
algumas despesas que dá para diminuir, aí tem todo esse discurso, está ganhando uma certa força, da revisão dos gastos. O próprio arcabouço entrou lá um artiguinho dizendo que aquele grupo de revisão de gastos tinha que botar na LDO, análise, implicações, etc. e tal. Ou seja, você vai ter que enfrentar esse negócio com uma certa vontade política, mas de uma maneira sistemática. O Brasil mesmo lá atrás, tem 20 anos que você não corta o orçamento, assim, passa a régua e corta tudo, porque a gente sabe que não funciona. Então, mesmo na época de contingenciamento mais duro, né, no primeiro governo Lula, você ia equilibrando as coisas, tá? Então, o fiscal vai ter que ser assim, não tem solução mágica. Você tem que evitar que ele se agrave, você tem que trabalhar para o crescimento vir, porque sem crescimento, até o FMI diz que não tem fiscal, tá certo? Mas você também não pode deixar que o fiscal asfixie o crescimento. Então, é uma coisa que você vai ter que levar com, como eu falei, maturidade. Você vê eu acho equilíbrio? Que é possível. Tem dia que parece melhor, tem dia que parece um pouquinho pior, mas eu acho que a gente hoje está mais seguro do que a gente estava alguns meses atrás, tá certo? Eu acho que o compromisso vai se reforçando e tal. Tem um desafio para a meta? Tem um desafio para a meta. A gente tem que aumentar algumas receitas? Tem que aumentar a receita, mas não pode fazer que nem que asfixie o investidor, nem asfixie as empresas e tal. Então, assim, vai ter que ter um jogo de paciência, de muita disciplina, tá certo? E focando em estar diminuindo outras fricções da economia para a gente poder crescer um pouquinho mais rápido. E olhar para fora e ter a ambição de, olha, eu quero conquistar mercado, eu quero fazer novas coisas, quero fazer acordos com, sei lá, com a Alemanha, com fulano, com Beltrano, para a gente poder aproveitar o que a gente tem de bom. Tá certo? Fazer aumentar a produtividade do trabalho. A gente tem que focar nisso, não adianta ficar só com medo. Disciplina, atenção todo dia, mas tem que pensar em outras coisas. A gente tem mais 2 minutinhos, o Daniel quer te fazer uma pergunta aqui de despedida. Vai, Daniel. Ô, Levi, a gente vira e mexe e traz esse assunto do corte de gastos, ajuste nas finanças públicas no ano passado feito prioritariamente, se não exclusivamente, com base no aumento das receitas, ações para melhorar essa frente, mas pouco se falando de corte de despesas. Claro que tem reforma administrativa sempre como um tema ali de discussão, mas você sabe muito bem, com a sua experiência no Ministério da Fazenda, que não basta querer, você tem que lidar com todas essas forças políticas pressionando para um lado para o outro. O que você vê como factível, dadas todas essas dificuldades políticas? Quer dizer, não dá para falar assim, vamos acabar com emenda parlamentar, por exemplo, que chegou a 53 bilhões de reais no orçamento. É difícil esse debate. O que você encara como um debate factível, mas necessário, de corte de gasto? É o quê? É renúncia tributária? É reforma administrativa mesmo? É alguma outra medida? Olha, eu acho que sempre vai ser uma combinação de coisas, mas eu pego o exemplo de uma empresa, tá? Você tem que discutir o que é o mais importante. Aí é uma coisa que a gente já teve mais, perdeu, e que no fundo é o coração da reforma administrativa. É o quê? Assim, o que eu quero que o governo entregue? Quais são as prioridades? Aí você vai estabelecer as metas, desdobra as metas, e você vai começar a descobrir coisas que, essa talvez não seja tão importante. Ao mesmo tempo, você também vai descobrir, essa é a melhor maneira de você fazer, alcançar um objetivo. Então, o que eu digo em relação à reforma administrativa e a corte de gastos é o seguinte, não existe uma solução rápida e fácil. Eu adoro solução corto-no-górdio, funciona em alguns casos, mas normalmente você tem que escolher as prioridades, o que vai ter que exigir uma certa discussão, e a partir daí você vai ter que ir olhando no detalhe. Você vai ter que ter o objetivo claro, para aí você saber, isso aqui é importante, isso é menos importante. Então, esta conversa... nesse processo de escolha? Eu confio, sim. É o processo que tem que acontecer e acho que ali aquelas ferramentas da análise de gasto e tal, no fundo, o que é o objetivo ali? Ele te trazer as informações, te trazer as coisas, para você poder ter essa conversa, que não seja uma conversa nem de botequim, nem emotiva, tá certo? Mas baseada em objetivos e em fatos, tá? Este é o nosso próximo desafio, faz parte
do conjunto para a gente dar certo. Bem rapidinho, essa agenda que está no Congresso agora, por exemplo, o programa do setor de eventos, mesmo a discussão ainda da reoneração, de certa forma, pode ser um teste para isso que você está colocando? Que a gente já... Eu acho que é isso, é o diálogo, ver quanto é que qual é o retorno, a medida de retorno, né? Eu acho que essa é tudo que a gente quer. Estou gastando um negócio, qual é o retorno que teve? Qual é a ferramenta? Aí tem 1000 economistas para darem ferramenta. Vamos por aí que eu acho que vale a pena e abre oportunidade da gente ter aqueles outros cenários que eu te falei, de um crescimento, de mais investimento, que está realmente batendo a porta da nossa economia. Levi, você vai ter que voltar, né, outras vezes e daqui a alguns meses para a gente testar aí o teu cenário. Então já está feito o convite. Muito obrigada, ministro Joaquim Levy, que é diretor de Estratégia Econômica e de Relações com o Mercado do Banco Safra. Foi um prazer te rever, recebê-lo aqui no lugar de William Vac. Você tem que voltar quando ele estiver na cadeira. Com certeza. Muito obrigado.